4 sinais fortes que a sua testosterona está baixa. Vamos lá. Primeiro você precisa responder algumas perguntas, a gente vai responder algumas perguntas. Está com a testosterona baixa? Quando fazer reposição de testosterona? Quais os principais sintomas de testosterona baixa? Quando a ciência recomenda fazer a reposição? Isso aí e muito mais você vai ver agora. Nesse vídeo eu vou te trazer informações de ciência e de prática. Vamos lá. Antes disso eu preciso te dar um recado, não é para seguir o canal, não é para curtir o canal. É só para ficar atento. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter puramente educacional, fundamentado em estudos científicos e na minha formação acadêmica, que inclui 2 pós com pilares em hormônios, nutrição e treinamento. Este vídeo não constitui uma prescrição e não deve, em hipótese alguma, substituir a avaliação e acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. As experiências pessoais que eu compartilho servem como exemplos educativos e não como modelo a ser seguido. Bora pro vídeo, vamos lá. O que há sociedades médicas, e aqui eu estou falando da americana, da europeia, o que elas recomendam a reposição de testosterona? Ela precisa de dois fatores. Um, sintoma, e a gente vai falar desses sintomas, e 2, são 2 exames de testosterona total, 2, então é como se fosse uma contraprova, e aí existe uma divergência entre 300 até 350 nanogramas decilitros. Então se a gente for olhar, é até acima um pouco da referência mínima. Quando a gente pega um padrão aqui, geralmente vai ser entre 150, 200 nanogramas até 800, 900. Esse é o limite dos exames laboratoriais, que não é um padrão. Você vai encontrar laboratórios com um pouco mais diferente. Enfim, vamos seguir. Então existem vários sintomas. Na verdade, essas fontes que eu peguei aqui, elas listam entre 10, 12 sintomas, mas 4 são sintomas fortes, que são os sintomas principais de que há necessidade de fazer uma reposição com base nesses sintomas, juntamente com o exame. Então vamos lá, o primeiro sintoma é libido baixa. O que determinaram como libido baixo? Falta de vontade de ter relação sexual. Porque quando a gente olha para libido é muito fatorial. Na verdade, quando a gente olha a palavra libido num contexto macro, é a capacidade de alternar atividades. Ou seja, é a sua disposição mesmo. Vamos ali jogar uma bola? Vamos ali no cinema? Não, tem que mudar de roupa, pegar o carro. Então essa indisposição, essa falta de iniciativa já me diz sobre uma libido que está baixa. Mas geralmente a gente está associado a libido a desejo sexual. Então aqui a gente está trazendo para o desejo sexual. Ou seja, aquele indivíduo ali que não está tendo vontade de ter relação sexual. E aí eu preciso abrir um parênteses, porque precisa ser como uma pessoa que existe um desejo, precisa existir um estímulo, todo esse conjunto está formado e mesmo assim eu estou tendo pouca vontade. Opa, primeiro sintoma. Segundo sintoma, agora sim, hashtag sem enrolação. Curte, comenta, compartilha, inscreve no canal, envia esse vídeo para alguém aí, para você poder me ajudar e ajudar as pessoas a receber conteúdo de qualidade, ciência com prática, de forma gratuita. Vamos lá. Segundo, ereções matinais reduzidas ou ausentes. Ou seja, de forma chula e esdrúxula, aquela tesão de mijo que a gente fala. O homem que está assistindo esse vídeo, ele sabe do que eu estou falando. É realmente quando a gente acorda ali pela manhã ou pela madrugada ali, com uma ereção vigorosa ou pouco vigorosa, ou seja, quase sempre isso acontece no indivíduo que está com essa libido, com os níveis de testosterona, com todo esse conjunto organizado. Então é um sintoma para você se atentar e observar, tá? Não é todo santo dia que você tem que ter essas ereções matinais, mas se você estiver começando a ter nenhuma ou tiver bastante ausente, uma vez, 2 vezes na semana que eu tenho essa ereção matinal. Opa, a gente já está te listando aí, te enquadrando nesse segundo sintoma. O terceiro é sobre a disfunção erétil. Então, ou seja, percebam que os sintomas mais fortes que eles trazem
como pilares dos mais fortes, como eu falei para vocês, são 12, mas os 4 mais fortes, eles estão sempre ligados à questão sexual, cunho sexual. Ou seja, é fácil de identificar todos esses pilares. Então o terceiro é a disfunção erétil. O que é essa disfunção erétil? Não é uma vez na vida, uma situação específica que você não estava bem, ou você não recebeu o estímulo que você estava esperando, e aí você broxou, você não conseguiu manter uma ereção. Não, essa disfunção erétil é algo que acontece de forma constante, seja por pouco tempo de ereção, ou seja pela própria dificuldade de ter ereção. Aí sim eu posso pensar em começar a me enquadrar na disfunção erétil. Mas cuidado, numa experiência prática de observar e de ver, e quando a gente olha para a ciência também, mais de 80%, 90% dos casos, essa disfunção erétil, ela não é relacionada fisiologicamente, porque está uma relação de testo estradiol ruim, porque esse indivíduo é diabético e aí eu tenho uma dificuldade na circulação e eu tenho uma dificuldade de ter ereção. Quase sempre ela está aqui, porque a gente sabe que existe um compromisso, uma responsabilidade muito forte do sexo da parte masculina também, porque mesmo sem vontade, a mulher ainda consegue praticar sexo. O homem precisa de ter a ereção, e isso já dificulta. E quando eu gero aquela ansiedade de será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu acabo dando errado. Então, ou seja, se acontece uma vez, a chance de acontecer a segunda, a terceira vez é muito grande, porque você tem que fazer uma virada de chave aqui absurda. Então, olha para isso, porque muitas vezes não é fisiológico. E aí a quarta está ligado a testículos menores. Testículos menores, na verdade, fizeram uma relação com um indivíduo que produz pouca testosterona, vai estar com o testículo um pouco atrofiado. Mas, na verdade, isso na percepção, ele só é muito mais nítido naquele indivíduo que utiliza esteroides, e aí sim, ele inibe a produção natural dele. E esse indivíduo percebe de forma nítida o testículo dele mais atrofiado. Mas esse indivíduo que a gente está falando aqui, ele não utiliza hormônios. Tanto que um dos requisitos, além dos sintomas, é ele estar com um exame de 300 a 350 nanogramas por decilitro. Porque a gente vai ter o quê? O indivíduo com esses mesmos colaterais, só que o usuário de esteroide. Aí a conversa é outra. São outras coisas. Libido é multifatorial, às vezes essa relação de testosterona com estradiol que está ruim, a prolactina pode ter dado uma desregulada também por uso de outros esteroides de outras famílias, então não serve para o usuário de esteroides esses sintomas. E por fim, vamos entender o seguinte, vamos lembrar que, segundo a sociedade médica, a recomendação para a reposição de testosterona é somente se eu tiver sintomas, mais essa prova e contraprova de 2 exames. Do contrário, se existe um ou se existe outro, eles consideram inconclusivos e não é o suficiente para fazer a reposição. Rafael, na prática, irmão, eu estou te falando o que está escrito, o que está na ciência, o que é recomendado. Na prática, mesmo indivíduos sem sintomas, muitos profissionais fazem o uso de testosterona, não de reposição, iniciam um ciclo para melhorar a performance. Existem profissionais que vão cuidar aqui de uma forma de redução de danos também, ou seja, o indivíduo que está usando esteroides e quer minimizar os colaterais, assumir e ter menos riscos, ou seja, então tudo isso aqui a gente tem na consultoria. Eu tenho uma equipe de médico, de nutri, de educador físico e de coach comportamental. Então, ou seja, cada profissional vai trabalhar na sua área para que você tenha um protocolo de dieta, de treino, de manipulados e da parte hormonal, que seja para aquele indivíduo que precisa de uma reposição de testosterona, que está com a deficiência, ou seja, para aquele indivíduo que já está utilizando e precisa reduzir danos, cuidar desses danos. Então, ou seja, quer fazer algo de forma inteligente, de forma segura, acessa na descrição aí, tem um link, você vai falar com o meu time e vai conhecer todo o meu suporte e o meu trabalho. Valeu!